E aí, galera, falando de força, né? Nós sabemos já desde o início, já começamos a falar que força é uma grandeza vetorial. Então a gente trabalha essa questão dos vetores. Vetores é um ente matemático, mas muito útil na física, porque ele representa para nós a grandeza vetorial, onde tem o módulo, né? Existe a direção e o sentido. Então vamos lá para mais uma aula de física, né? Ok? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Foi pedido a vocês para assistir esse vídeo da dinâmica, a segunda lei de Newton. Como eu falei para vocês, a gente trabalhou a primeira e a terceira, e agora vocês vão ver a segunda. Por que pulou a segunda? A segunda é um pouco maior, tem mais cálculo, uma ideia mais ampla e é utilizada bem mais no dia a dia, né? Tem aí, legalzinho aí o vídeo, tá? Que vocês assistiram, né? Acredito que sim. E agora nós vamos falar da nossa aula. Olha aí, segunda lei de Newton. Vamos relembrar a questão dos vetores, só que já falando não de vetor matemático só, mas como vetor força e vetor aceleração, já que a força é vetorial e a aceleração também. E vamos começar com a expressão matemática da segunda lei de Newton. Existe uma expressão matemática que define. Vocês viram lá que na inércia não tinha uma expressão matemática, né? Todo o corpo tende a se manter em movimento, se estiver em movimento, e tende a manter em repouso, se estiver em repouso. Mas não tinha uma expressão matemática. A terceira lei diz que para toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos e não aplicado no mesmo corpo. E aí, a segunda lei não, ela tem uma expressão matemática. Os vetores força e aceleração, olha que a resultante das forças e aceleração são o quê? Lembrando, pessoal, que é o seguinte, as forças, você pode ter várias forças, ok? De tal maneira que você soma todas elas vetorialmente e o resultado, a soma vetorial te dá um resultado de uma força. A aceleração só tem uma, pode ter 18 forças agindo num corpo. Só tem uma aceleração, aquela que tem a direção e o sentido da força resultante, da soma vetorial de todas aquelas forças. Então a gente pode falar de soma de força, mas não se fala de soma de aceleração. O corpo só tem um movimento, tá? Pode ser uma aceleração positiva, aumentando a velocidade, ou negativa, diminuindo a velocidade. Mas não tem várias velocidades, não tem várias acelerações, apenas uma velocidade variando ou não, e uma aceleração se a velocidade variar. Força pode ter várias, mas a força resultante que é responsável por manter a aceleração. Vamos lá então. Por isso fala assim, ó, a resultante das forças e a aceleração. A aceleração está no singular. Não é que cada força dessa tem uma aceleração, não. São grandezas vetoriais, claro, nós já vimos aí. A massa que está relacionada aí, quando se aplica uma força, para que o corpo tem que ter massa, né, para ser um corpo, entrar em movimento. Ele já é uma grandeza escalar. A massa é escalar, mas a força e a aceleração não. Os vetores força e aceleração, então. F é força, A aceleração. A massa é sempre maior que zero, senão você não tem um corpo, né? Se não tiver massa igual a zero, você não tem corpo. E na física estudamos corpos. Ou seja, não se define massa negativa. Então, os vetores resultantes das forças e aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a aceleração tem direção e sentido da força resultante. Então, olha aí, a força resultante e a aceleração, né? No caso aí, mesma direção e mesmo sentido. Temos um exemplo aqui. Uma mulher empurra carro em Roma enquanto o cão dirige o veículo, né? Será que esse cachorro é ensinado mesmo? Olha bem, publicado no Planeta Bizarro do G1, né, em 2012. Uma mulher foi flagrada no dia 23 de março empurrando seu carro em um bairro de Roma, na Itália, enquanto seu cão de estimação aguardava dentro do veículo, no banco do motorista, como se estivesse dirigindo. Não estava, né? Mas aí, como o fotógrafo estava passando e viu o cachorro, ele achou legal tirar a foto, né? Como se o cão estivesse dirigindo. Só isso, claro, mas o Alessandro Bianchi, né? É italiano, estava lá, tirou. E aí aqui o G1 em São Paulo publicou no Planeta Bizarro, né?
Então lá, a mulher foi flagrada empurrando seu carro em um bairro de Roma. Mas aí vai, o que isso tem a ver com física? Se a mulher lá em Roma, né? Lá na Itália, o cachorro dirigindo. Bom, é uma situação interessante, nós vamos ver agora. Olha aqui, ó. Tá aí a mulher. Olha bem, como apenas uma pessoa está empurrando o carro, existe apenas uma força agindo, a força dessa mulher, enquanto ela empurrava o carro. Deve ter dado algum. Acabou o combustível, deu alguma pane no carro. Claro, isso aí não está em questão, né? Olha o cachorrinho lá, ó. Olha aqui. Dá a impressão que ele está mesmo dirigindo, ainda está olhando para o lado aí, tipo, olhando para o retrovisor, empurra aí, vai. Né? Então, na verdade, olha, a força resultante só tem uma pessoa, só tem uma força, né? Bem interessante entender isso, que a força é a soma de toda a resultante, só tem uma própria força. E aí, como a força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e sentido, ou melhor falando, a aceleração é uma propriedade da força aplicada quando vence, todas as forças resultantes ficam diferentes de zero, então nós podemos dizer que a aceleração, na verdade, que tem a mesma direção e sentido da força, né? Então, olha aí, ó, uma situação interessante. Força resultante de um sistema de forças consiste no efeito produzido por uma força única, capaz de produzir um efeito equivalente ao das várias forças aplicadas ao corpo. Então, várias forças aplicadas, o resultado de tudo isso, vetorialmente falando, lembra que força tem direção e sentido, né? A força resultante de um sistema de duas ou mais forças pode determinar-se graficamente pela adição dos vetores força, adição vetorial. Lembra que nós já estudamos isso aqui no início do nosso curso de física, sobre como somar forças vetoriais de mesma direção e mesmo direção, sentidos opostos e direções diferentes. Força é uma grandeza vetorial, então utilizamos o mesmo procedimento para a soma de vetores, né? Quando várias forças, ali foi uma, mas quando várias forças atuam em uma partícula, ela também adquire aceleração, e sentido da resultante. Estou falando isso o tempo todo. Então você tem uma força, outras forças, ó, várias forças. Uma puxando para a esquerda, outra para a direita, uma oblíqua para cima, outra oblíqua para baixo, para cima e para a direita, outra oblíqua para baixo e para a direita, né? Tudo isso se transforma em apenas uma. Colocou ali, mas tem que somar direitinho para saber se é mesmo horizontal e para a direita, mas só uma representação, tá? Então, agora nós temos um exemplo interessante, já que eu falei da Itália, vamos falar aqui da China. Força de mesma direção e mesmo sentido. Para fugir da lei seca chinesa, bêbados empurram carro por 5 km. Publicado no Extra, né? Rafael Marques, em 2011. Em tempos de lei seca, um grupo de trabalhadores chineses deu um exemplo aos brasileiros de como fazer para que a turma do balão não se torne um pesadelo para os motoristas. É brincando que a turma do balão são as pessoas que fazem parte da polícia, né? E que estão realmente na chamada lei seca e são muito importantes, né? Chamando, brincando de turma de balão, mas com certeza com uma importância enorme no nosso dia a dia, o pessoal da lei seca, os policiais. Após entornar todos em uma festinha da repartição, os 10 colegas da província de Jiangsu perceberam que não havia escolhido ninguém para ser o motorista da rodada. Então, mamados demais, né? Beberam muito, não podiam dirigir, claro, porque inconsciente decidiram ir embora a pé, empurrando o carro do chefe, até a garagem da sua casa, que estava a cerca de 5 quilômetros do local da festa. Olha bem. Então, de qualquer maneira, tiveram uma parte da responsabilidade, não toda, porque empurrar carro também, como nós vamos ver aqui, bebendo, olha aí as pessoas, vários deles. O proprietário do veículo Zhang Fei não quis saber de abandonar o seu patrimônio, o seu carro, né? Tarde demais para tentar achar um motorista substituto, todos tinham bebido, surgiu a sugestão de levar o carro no braço. E a galera aprovou na hora. Cantando, se divertindo muito, o grupo ainda aproveitou para fazer amizade no trajeto, que durou cerca de 45 minutos. Policiais de trânsito, no entanto, não aprovaram a conduta. Mas não existe lei, né, que proíbe nesse caso aí, mas não gostaram. Apesar de não se tratar de um crime, né, então não pode ser punido, não é recomendável beber e empurrar um carro por ruas movimentadas.
Bêbado não deve lugar nenhum, a não ser para a cama, né? Na verdade, né? Mas aí não tem uma lei que proíbe isso aí, ninguém estava dirigindo, não pôde parar o carro. Aí você vê uma situação interessante, publicada no jornal aí, ó, né? Na China, dirigir embriagado, no Brasil também, é um delito grave. A punição pode variar de multa pesada até 6 meses de prisão. Brasil, a maioria dos países do mundo, né? Eles não aprovam a medida de direção e bebida, ok? Nesse caso, temos vários vetores na mesma direção e sentido, ó. As pessoas, tudo, olha, um monte de pessoas aí, não sei se estão todos, são 10, 3, 6, 9, faltou um aí que eu não sei onde está, não deu para ver, mas lá diz que são 10 ao todo, né? E aí, ó, estão todos na mesma direção, todo mundo empurrando o carro no sentido de levar ele para aquele lado. Então a direção é a mesma, o sentido também é o mesmo, todos fazendo força. Uns mais, outros menos, claro, depende da situação de cada um, tanto a situação física como no caso da situação de embriaguez, né? Vai se saber, né, como é que está a condição de cada um. Tem uns aí que talvez se apoiou no carro e vai para casa. Mas, brincadeiras à parte, é uma situação em que muitas pessoas estão fazendo força. E a força de cada um vai somar de tal maneira que não tem uma força resultante, né? Então, o vetor resultante é a soma algébrica e vetorial também, né? Porque, falando do valor numérico, né? De todos os vetores, tá? Então, o vetor resultante tem que ser maior do que cada um deles, somando todos. E a aceleração só pode ter a direção e sentido do vetor resultante, não dos outros. Se alguém empurrar um pouco de lado, para lá ou para cá, de qualquer maneira, tem um único movimento, com uma única direção, um único sentido, tá? Olha bem, uma situação interessante e mostra que várias forças aí, mesma direção e sentido, é só somar. Essa soma algébrica aqui, nós estamos falando da soma dos vetores, né? Então, o vetor resultante, somando os vetores, você sabe que é a soma algébrica dos valores, já que tem mesma direção e sentido. Direção já foi dada, o sentido foi dado. A soma algébrica te dá o valor do vetor resultante, o valor numérico dele, ok? Forças de mesma direção e sentidos opostos. Agora nós temos uma situação diferente. Ali todas na mesma direção e mesmo sentido. E sentidos opostos. Ó, você sabia que cabo de guerra já foi esporte olímpico? Veja a curiosidade, olha bem. Então, eu mesmo não sabia. Já brinquei muito na infância, né? Mas não sabia. Faltam menos de 2 anos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A competição marcará o retorno do golfe e do rugby ao programa olímpico. Ambos os esportes voltam após um longo período. O golfe não é disputado desde 1904. Já o rugby, que no Rio de Janeiro será na modalidade Sevens, não entrava no programa olímpico desde 1924. Olha bem, desde quando eles retornam, né? Matheus Adame aí e tal. Então, a brincadeirinha do cabo de guerra, e aí ele retorna para os Jogos Olímpicos de 2016, né? Na verdade, o cabo de guerra de Jogos Olímpicos, parecido com esse aqui é na Austrália, né? Tem até o crédito aí da Austrália. Então é isso mesmo, cabo de guerra, aquela brincadeira de criança, que é mais velha, que uns 25 anos pelo menos, com certeza já brincou, né? Valeu medalha por 20 anos, entre 1900 e 1920. A modalidade, ela integrava o cardápio do atletismo, quer dizer, o conjunto de atletismo ali, né? E a Grã-Bretanha foi quem se deu melhor ao longo desses anos, com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Então isso aí foi retirado do site www.torcedores.com, né? Tá aí o endereço, quem quiser acessar. E essa foto está lá e foi tirada com os créditos aí do mesmo local e os créditos aí que é de Sydney, na Austrália. E a foto foi feita por Matt King, né? Ok? Então, olha bem. Agora vamos analisar aqui as forças. Claro que aqui as forças não são no mesma direção, no mesmo sentido, né? Nesse caso, nós temos vários vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos. Todos puxam horizontalmente, pode ver, né? A corda está mais ou menos no mesmo nível, o grupo vermelho aí apontando aí para a direita, e o grupo verde eu coloquei azul para destacar. Na foto, se coloca a mesma cor, não destaca, né? Os vetores, tá bom? Mas não tem nada a ver, não. Mostrar que é diferente. Então, olha bem.
Para encontrarmos o vetor resultante agora, a direção é a mesma. Então, nós vamos somar todos os vetores de mesmo sentido, já que tem muitas, né? Olha aqui, ó. Esses aqui, o grupo de vermelho tem 6, o outro também tem 6. Pode olhar, tem 4 crianças e 2 adultos. Então, todos eles se transformou num vetor, igual nós fizemos no caso anterior do carro lá, e o outro lado também. Só que pode ver que o F1 e o F2, eles estão em sentidos opostos, né? Então, são vetores resultantes parciais. Aqui os vetores todos desse grupo aqui e os vetores desse grupo. Agora nós estamos trabalhando com o quê? Com 2 vetores. Em vez de trabalhar com esse monte de vetores, estamos trabalhando apenas com 2, né? O vetor resultante é a subtração desses 2 vetores parciais, ou da subtração de todos eles, dos azuis menos o laranja aí, o laranja menos azuis, quer dizer, você que escolhe. FR pode ser igual a F1 menos F2. E aí, ó, supondo, agora, como não falou nada na matéria, quem venceu, supondo que a equipe vermelha ganhe a competição, né, o que nós vamos fazer? O vetor resultante, se ela ganhou, o vetor resultante tem que estar no sentido e direção da equipe vermelha. Então, apontando para a direita, a direção é a mesma, mas aí o sentido. Se a verde estivesse ganhando, aí o vetor estaria para o outro lado. Como o vetor força, se a equipe vermelha ganhar, está para a direita, a aceleração é para a direita. Aí o que acontece com a equipe verde? Vai ser arrastada. E, na verdade, pelo tipo que nós temos aí, dá a impressão que a equipe vermelha está, nesse momento, quase ganhando a competição, arrastando a equipe verde. Pode ver que a posição dos pés da equipe verde dá a impressão, e a vermelha, do jeito que ela está, dá a impressão que ela está arrastando já. Então, né, você pode ver aqui a posição aqui dos pés, ó, é como se já não conseguisse mais segurar. E esse garoto aqui dá a impressão que ele está puxando e não segurando. Nesse caso, é só uma impressão, tá? Não diz nada quem ganhou. Mas aí, e se a V tivesse ganhado, você fazia para cá. Vetor resultante e aceleração. Pronto, muda nada, né? Então, por isso que eu supondo, em lugar nenhum comentou quem ganhou, tá bom? Então, olha, usando a subtração. Forças em planos inclinados ou em direções oblíquas. É importante entender isso aqui. O plano inclinado, que é a direção oblíqua, né? Não é nem horizontal nem vertical. Nós temos as rampas. E as rampas são utilizadas para fazer a ligação de um local ao outro que tenha aclive ou declive, que é de um lugar mais baixo até um lugar mais alto, né? Rampas facilitam também a entrada e saída de cargas em veículos, embarcações e aeronaves de carga. Aqui mesmo em Rondônia já tivemos aí, temos em alguns rios menores aí, a balsa, né? E aí você põe um pouco de madeira ali, porque a balsa não encosta bem na beira do rio, para poder subir. É praticamente um plano inclinado. O carro chega, sobe ali aquele pedacinho de tábua até entrar. A própria balsa, as maiores aqui que nós tínhamos aqui em Porto Velho mesmo, ela já tinha uma parte de metal inclinada, onde ela encosta no barranco para facilitar, para o carro subir. Isso é uma rampa, facilita de um lugar mais baixo até um lugar mais alto, ou do lugar mais alto até o lugar mais baixo, ok? Vamos lá então? Então aqui, olha bem, né? Facilita, é um exemplo, claro, típico de rampa, né? Ok, então, olha aí, tá de boa, né? Dá uma olhadinha aí. Vocês viram a diferença aí. Agora nós temos uma rampa. Plano inclinado, né, pessoal? Leis e normas. Cálculo de rampa, veja como fazer. Isso aí foi retirado desse site, que é um portal Amigo Construtor. 31 de janeiro de 2022 foi publicado. E aqui a foto, né, um cadeirante, ok? Uma atividade muito comum no mundo da arquitetura é a elaboração de projetos para a construção de rampas. Elas são soluções que facilitam a locomoção de pessoas que utilizam de cadeira de rodas, no tráfego de carrinhos de supermercado, de bebê, né? Transporte de bebê também, quando vai fazer compra, sair da calçada e ir para outro lugar, os pais transportando, né? Do transporte de grandes objetos, entre muitas outras coisas. Porém, em muitas oportunidades, o cálculo de rampa não é tão simples de se fazer.
e é preciso saber algumas particularidades para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. Porque aí, pessoal, vocês precisam entender o seguinte. Uma pessoa vai numa cadeira de rodas. Eu mesmo não sei direitinho qual o ângulo. Por quê? Dependendo do ângulo de inclinação, vai fazer mais força ou menos força. Como é que a pessoa de cadeira de rodas, mesmo tem o mais forte e o mais fraco, para poder rodar, puxar a roda com a força do braço. Isso você não pode fazer, que a pessoa não está ali para competir, né? Para ver quem sobe mais rápido na rampa tem mais força. Então tem que ser agradável. A pessoa está passeando com a cadeira de rodas, ela precisa subir. Está passeando a mãe ou o pai com o bebê no carrinho, ele vai passar com o carrinho ali. Então a mãe precisa ser forte para poder ter um carrinho de bebê e sair levando o bebê no carrinho. É importante que tenha um acesso que leve aquele aclive ou declive, né? Porque se for muito inclinado, você imagina para descer, tem que estar segurando, fazendo força, porque senão está te puxando. Não dá. Então, os arquitetos precisam construir um plano com o ângulo do plano inclinado, de maneira que seja uma subida suave, uma descida suave também. Se a subida é suave, a descida é, né? Não pode a força-peso forçar o plano inclinado do carrinho para descer rápido. O supermercado mesmo, carrinho de compra, daqui a pouco você está lá, você solta o carrinho, desce pela rampa, porque você não consegue mais controlar. Porque em plano inclinado a gente vê que a força-peso atua fazendo aumentar a velocidade ou não, conforme o ângulo de inclinação, ok? Então vamos lá. É para isso que os arquitetos têm que tomar cuidado na hora de elaborar, porque tem que dizer o ângulo que é essa rampa e quantos metros ela vai precisar, olha aí a distância, do ponto mais alto até o ponto que vai iniciar a rampa do chão. Tá aí, ó, né? A força resultante agora é a força responsável por realizar o movimento. E na imagem, o movimento possui a direção inclinada, ou seja, oblíqua. Então a força também vai ser resultante oblíqua. Força-peso para baixo, puxa esse carrinho tentando fazer ele andar para trás, na verdade, né? Dá ré aí, enquanto que a pessoa tem que fazer força para subir isso aí. Então, a força resultante e aceleração, já que o movimento é de subir a rampa, seria inclinado também acompanhando o movimento, tá? Bom, a expressão matemática da segunda lei de Newton. Falamos das forças, como é que se aplica a força, o conjunto de força, quando você tem várias forças ou tem só uma, quando o ângulo, por exemplo, nesse caso, tem força em sentidos opostos ou tem um ângulo num plano inclinado. A segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela que estabelece a dinâmica em si. Todo movimento com força está baseado na segunda lei de Newton. Uma vez que a partir dela que se define a força como a grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo, olha a primeira lei aí, para se vencer a inércia é necessário, na verdade, que haja uma força para tirar esse corpo do seu estado de movimento ou seu estado de repouso. E aí a dinâmica que vai fazer isso. A terceira lei, ela trabalha o equilíbrio dos corpos, então aí nós temos a ideia aí do princípio fundamental do movimento, da dinâmica. Então, a expressão matemática é essa. Ó. O que quer dizer isso? Toda massa, para entrar em movimento, se estiver em repouso, por exemplo, vai aumentar a velocidade, vai adquirir uma aceleração. Precisa de uma força. A força é o produto dessa massa, vezes a quantidade de velocidade que você quer variar. Pessoal, o corpo está parado. Quer que ele saia devagarinho, você precisa de uma força. Quer que ele saia mais rápido, precisa de uma força maior. Porque a massa vai entrar em movimento. Para ela entrar em movimento, ela vai variar a velocidade. Está parado, vai aumentar a velocidade. Quer que aumenta muito a velocidade, tem que ter uma aceleração maior, tem que ter uma força maior. Quer que isso seja uma velocidade menor, uma aceleração menor, uma força menor já é suficiente. Lembrando que força é diretamente proporcional à aceleração. E a massa é escalar, ela que vai sofrer aí. Mas também tiver uma massa maior, precisa de uma força maior para entrar em movimento, para vencer a inércia. Lembra do princípio da inércia, né? Ok? Então vamos lá. Na verdade, essa aqui é o complemento. Quando você deixa de ter a inércia, você passa a ter o princípio fundamental da dinâmica. Então, olha bem, força resultante, lembra que pode ter um monte de força, mas a força resultante é que importa. Massa do corpo
e aceleração. Se tiver uma força só, já te deu a força resultante. Vamos ao macetezinho para lembrar da equação. F, física, MA, ma. Então, massa. Física é massa, né? Aí é só para ajudar, é só uma brincadeira para distrair um pouquinho. Um exemplo agora, em exercício, né? No movimento retilíneo, a velocidade de uma partícula que tem 5 kg de massa aumenta uniformemente de 72 km por hora para 108 km por hora em 5 segundos. Calcule a intensidade da resultante das forças aplicadas nesse corpo. Eu quero saber a força resultante que aplicou para que ele saia de um valor de 72 e vá até um valor de 108 em 5 segundos. Bom, aqui a primeira coisa que nós temos aqui, claro que precisamos da aceleração. Aceleração é variação da velocidade durante um certo tempo. Só que o tempo da velocidade está em horas e o tempo foi medido em segundos. Então não se pode, na matemática, fazer cálculo com medidas de tempo, horas e segundo. Ou transformamos em metro por segundo, ou transformamos lá em horas. O melhor em metro por segundo já fica no Sistema Internacional de Medida, né? E é mais simples também aqui, tá? Olha, ΔV, porque a aceleração é variação de velocidade, é velocidade final menos inicial. Então, 108 menos 72. Houve aqui a opção de transformar depois que diminuísse. Então, houve uma variação de velocidade de 36 km por hora. Certo? Transformando em metro por segundo, é só dividir por 3,6. Nós vamos ter 10 metros por segundo. Lembrando que 108 km por hora são 30 metros por segundo. E 72 são 20 metros por segundo. Só dividir por 3,6, 3,6. 30 menos 20, 10. Então, você pode escolher, pessoal, qualquer uma das unidades para transformar. Pode transformar antes ou depois. As duas velocidades estão em km por hora, eu posso diminuir em km por hora e depois transformar em metro por segundo. Se eu transformar antes também e vou diminuir, vou ter o mesmo resultado. Fiz aí para vocês. 108 km por hora são 30 metros por segundo. 108 dividido por 3,6 é 30. 72 dividido por 3,6 é 20. 30 menos 20, 10. E 36 km por hora, que é a diferença de 108 com 72, dividido por 3,6 me dá 10 metros por segundo. Viu que não tem diferença. Vamos lá, então? Não pode misturar horas com segundo, né? Mas nas mesmas unidades não tem problema. Você vê que não dá erro, tá bom? O que é aceleração? É variação de velocidade dividida por tempo. Ela variou 10 metros por segundo em 5 segundos. Então, variação de 10, já deu a variação ali, já fizemos separado, né? 10 dividido por 5, metros por segundo ao quadrado, porque segundo aqui já está embaixo, né? Aqui, se você passar para baixo, fica segundo vezes segundo, 1 mais 1, 2, segundo ao quadrado. Pronto. Então, qual foi a força resultante? Não encontramos ainda. Sabemos que força é massa vezes aceleração. Deu a massa aqui e a aceleração acabamos de encontrar. Agora, só substituir. Nós temos 5 kg de massa e 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Aqui você vê que as unidades de medida estão todas no Sistema Internacional de Medida. Quilograma para massa, metro de comprimento, segundo de tempo. Né? São as 3 básicas, né? Só que quilograma metro por segundo ao quadrado nós podemos chamar de Newton. Nós podemos utilizar o Newton, tá? Então, Newton não deixa de ser, no caso, a unidade do Sistema Internacional. Ela é, porque ela é quilograma metro por segundo ao quadrado. Em homenagem a Isaac Newton, é colocado esse Newton aí. Viram aí? Bem tranquilo, né? Então, precisa de uma força de 10 newtons. Um segundo exemplo. O corpo de massa de 10 quilogramas, é a massa dele, representado a seguir, está aqui, né? Ele recebe a ação das forças coplanares indicadas. Coplanares que estão no mesmo plano, né? Nas condições da figura, calcula a intensidade da aceleração adquirida pelo corpo. Não tem uma aceleração aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Nós precisamos de encontrar a força resultante, tem 4 forças aplicadas,
uma puxando na horizontal para a direita, outra na vertical para cima, o F3 na horizontal para a esquerda e o F4 na vertical para baixo. Tem que somar tudo e procurar, nesse caso, a força resultante. Vamos pegar os pares, porque na mesma direção, nós já vimos que mesma direção é somar ou subtrair. Então, se eu pegar 1 e 3 aqui, as duas são horizontais, né? F1 mais F3, nós estamos falando aqui de vetores. O vetor é a soma de vetores, né? Só que aí, matematicamente, os valores numéricos sentidos opostos, mesma direção, diminui. Então, 30 menos 21. E nós temos aqui 9 newtons, que é uma força resultante parcial. Ela é resultante dessas duas só, tá? Parcial. No caso, ela é vertical para a direita. Por quê? Porque o 30 é maior do que o 21. Então, é o mesmo, tendo 30 para a direita, horizontal, e puxando o 21 para a esquerda, puxando aí, horizontal também, na verdade nós temos só 9 para a direita. Horizontal para a direita. Vamos fazer agora 2 e 4 aqui, porque aí nós temos também verticais, mesma direção, sentidos opostos. Também aqui nós temos a soma vetorial. Só que a soma vetorial, mesma direção e sentidos opostos, diminui. Uma é 42 e a outra é 30. O 42 é maior. Então nós temos 12 newton para cima. Por quê? A força resultante parcial vai ser vertical e para cima de 12 newton. Certo? Bom, mas achamos duas parciais. Mas aí ficou assim agora, né? Preciso encontrar quem? A resultante entre essas duas que já são parciais daquelas 4. Nós temos aí F13, 9 newton e F24, 12 newton, né? Olha aí, graficamente, nós vamos ter oblíqua, uma força oblíqua de quanto? Pessoal, lembra lá do Pitágoras? Número pitagórico 3, 4 e 5. Tá vendo que 9 dividido por 3 é 3, né? E 12 dividido por 4 é 3. Então o número vai ser 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 2, 3 vezes 5, 15. A resposta é 15, já sabe, né? Mas vamos fazer, tá? A resposta é 15. Tá aqui, ó. Força resultante, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. 9 vezes 9, 12 vezes 12. Somando 225, raiz quadrada de 225, 15. Já sabia aqui, ó. Tá bem facinho. 15 newton, oblíqua para cima, né? Para a direita e para cima. Para a direita e para cima. Oblíqua, inclinada para a direita e para cima, de 15 newton. Essa aí é a nossa força resultante, tá bom? Tirando o zoom pitagórico para vocês, né? Só para lembrar, para ser rápido. Ok? Então, olha bem, ficou fácil da gente resolver isso aí. Vamos ver mais um exemplo? A força que atua em um corpo, e a massa dele, desse corpo é de 6 kg, vale 42 newton. Qual é o valor da aceleração? Olha, se eu tenho a força, eu posso encontrar a aceleração. Quando eu tenho aceleração, variação de velocidade, eu encontro a força, né? Bem mais simples essa aí. Força igual massa vezes aceleração. Já te dei a força resultante. Se você mudar de lado, o m está multiplicando, passa dividindo, né? E aí, 42 dividido por 6, nós temos 7 metros por segundo. Então vai ter uma aceleração de 7 metros por segundo, com a mesma direção e sentido da força, que não disse qual era, mas sabendo a força, a direção e sentido, você encontra a aceleração. Acho que facinho, né? Vamos ver um outro exemplo? Um bloco sob a ação de uma força resultante de 8 kgf. Estão lembrados? kgf, quilograma-força, pode ser usado, né? Adquirindo uma aceleração de 200 centímetros por segundo ao quadrado. Aqui nós temos um em kgf, outro em centímetro. Tudo isso precisa ser mudado para newton, que é quilograma metro por segundo ao quadrado, e metro por segundo, né? Então, primeiro, transformar kgf em newton, centímetro por segundo ao quadrado em metro por segundo ao quadrado,
certo? 10 N é 1 kgf. Lembra que 1 kg força equivale a 10 N. Então, 8 é igual a 80, né? Se 1 é 10, 8 é 80. Pronto, simples. Relação de regra de 3, simples, direta. Ok? Então, nós temos uma força em 80 N, que é o mesmo de 80 kg força, tá? 1 metro são 100 centímetros. Então, olha bem, se é 100 centímetros, aqui eu tenho 200 centímetros. Aqui já está em segundo, não precisa transformar. Se eu transformar só 1 metro, eu já sei que ali vai dar 200 centímetros, vai dar 2 metros. Por segundo ao quadrado, não precisa mexer com o segundo, que eu quero o segundo aí, né? Então fica fácil de você perceber isso aí. Vou calcular a massa do bloco em quilogramas. Olha aí, força é igual a massa vezes aceleração. Então, massa é força sobre aceleração. 80 dividido por 2, se eu tenho uma força aplicada de 80 N, né? Olha bem, não é o peso do corpo, tá? Senão 8 kgf, né? O peso sendo 8 kgf, a massa é 8 kg. Mas lembre que aqui nós estamos com força aplicada no corpo. E este corpo, na verdade, tem 40 kg. É porque, lembra lá de peso, aí de repente não, já ali deu 8 kgf. Ah, professor, nem vou fazer não, eu sei que 8 kgf são 8 kg. Pessoal, 8 kgf de peso, mediu na balança, equivale a 8 kg o corpo. Porque 9,8 vai ter que fazer uma diferencinha aí, mas é isso, aproximadamente. Tá? Mas aqui é uma força aplicada no corpo. Não quer saber do peso do corpo. Tudo bem? Não confunda as coisas. Vamos lá, então. Tá? Senão você já dava a resposta, né? Facinho. Um corpo aqui com massa de 7 kg, ele é lançado, jogado, empurrado, sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 36 metros por segundo. Determine o modo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento. Quando fala liso, quer dizer que não tem atrito. Então, que força é que eu preciso aplicar sobre ele, né, para pará-lo em 12 segundos? Ele está em velocidade de 36 metros por segundo, se é liso, está em velocidade constante. Eu preciso aplicar uma força nele para ele parar. Então, ele vai de 36 metros por segundo até 0. E eu quero que isso aconteça em 12 segundos, tá? Então, podemos usar a função horária da velocidade para calcular o modo da aceleração sofrida, ou desaceleração, que alguns falam, né? Onde 0, 12A, porque já deu o valor para vocês, né? Olha bem, nós temos então, dividindo direitinho, que a aceleração negativa, claro, porque está diminuindo a velocidade, né? Então, A é 3 metros por segundo ao quadrado, aceleração. Menos porque está em movimento retardado, tá bom? A força necessária é M, é F igual a M vezes A. Não diz que é 7 e a aceleração não é 3, então nós temos aí uma força de 21 Newton aplicada. Se eu aplicar uma força de 21 Newton contrária ao movimento, eu faço com que esse corpo, que nós temos aí de 7 kg, né, vá parar em 12 segundos, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula hoje foi sobre força, como que as forças são aplicadas e, na verdade, sobre força resultante. O que nós falamos aqui foi a questão da aceleração. A aceleração ela depende da força resultante. E a força resultante depende de todas as forças aplicadas, o resultado vetorial de todas as forças. Nós fizemos mais simples aí, né? Ângulo de 90, podia ser um ângulo de 30 graus, 60 graus. No plano inclinado, nas aulas de plano inclinado, vocês vão aprender isso aí direitinho. Mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentidos opostos. Fizemos vários exemplos aí mostrando para vocês, ok? Então, é uma aula para falar da aceleração, na verdade, e que ela depende da força resultante, direção e sentido da força resultante. Lembrando que a nossa aula continua.